Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao BravaCast. Estamos iniciando mais um episódio, trazendo pessoas ilustres aqui para nossa bancada, trazendo muita conversa descontraída e ideias transformadoras. E hoje o nosso assunto vai ser o futuro da arquitetura no Brasil. Eu sou o Diego, gestor comercial do Grupo Brava e host do BravaCast. E quem está comigo aqui dividindo a bancada, host do BravaCast também, grande parceiro, grande amigo, que vai falar muito conteúdo bom aqui com as nossas convidadas. E aí, Matheusão, tudo bom, meu amigo? Bora pra cima. Pessoal, o Diego já me apresentou, eu sou o Matheus, né? Sou um dos diretores aqui do Grupo Bravo, sou diretor comercial. Estou muito feliz de estar aqui com as nossas ilustres convidadas, né? Para a gente debater experiências sobre o assunto que o Diego comentou, o futuro da arquitetura no Brasil. A gente trouxe essa pauta aqui, Renatinha Abreu, Mirela Barbosa. Deixa aí com vocês a palavra para vocês se apresentarem também. E vamos em frente. Oi, gente, um prazer estar participando desse momento com vocês, né? O Grupo Brava já é um parceiro há longos anos aí, né? Já há um bom tempo, conheço desde o comecinho do trabalho de vocês. E como arquiteta, né, venho contribuir um pouquinho aqui com o que eu sei, né? Fazer essa troca, aprender muito também. É um prazer estar participando aqui do BravaCast. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Obrigada, meninos, pelo convite. É um grande prazer ter essa troca e principalmente essa parceria que está se estreitando ao decorrer do tempo. E ao lado da Renatinha, que é uma fiel amiga de profissão. É isso aí, gente. Tá te interrompendo, Renatinho, eu queria que vocês se apresentaram, falaram o nome do escritório de vocês, né? Você tem uma participação bacana aí também em outras associações, eu queria entender um pouquinho também melhor sobre isso. Eu sou Renata Abreu, né? Todo mundo me chama de Renatinha, mas é Renata Abreu. Eu sou proprietária do Estúdio Arcs, um escritório de arquitetura, né? A gente já tem 5 anos no mercado e também estou hoje como coordenadora de desenvolvimento sustentável da AGE. Então, gostei muito do tema, tem um pouco a ver, né? Tanto com a minha atuação na Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, como no próprio escritório mesmo, nos projetos de arquitetura e de ambientação. Mirela. Eu sou Mirela Barbosa, arquiteta e sócia do escritório Carlos Otávio Arquitetos. É um escritório já de 37 anos, eu estou lá há 10 e contando toda essa história. A gente trabalha tanto com projetos de arquitetura, interiores, restaurantes, hotéis, bem versátil. Bacana, muito bacana. E, Matheusão, faça aí a primeira pergunta aí para as nossas convidadas para a gente dar nosso início. Gente, o tópico aqui da conversa, né? Estamos com 2 pessoas aí bastante experientes. A gente vai também compartilhar um pouco das nossas experiências nas nossas obras sobre o assunto. Retomando, o futuro da arquitetura no Brasil. A gente separou 3 tópicos, né, dentro desse assunto, que um deles é inovação e tecnologia, o outro é sustentabilidade e o outro é a cultura regional, né, de projetos, as tendências de arquitetura voltadas para a regionalidade. Vamos começar pelo primeiro tópico, vou abrir aqui com a Renatinha, para a gente falar um pouco sobre inovação e tecnologia, né? O que você tem de experiência para compartilhar, o que você vê, está vendo nos projetos de arquitetura, os que estão em desenvolvimento, as tendências para o futuro. Como é que você vê esse assunto, né, da inovação e tecnologia nos projetos de arquitetura, atualmente? Matheus, eu já tenho quase 11 anos de formada, né, de formação, podemos dizer assim, que saí da faculdade. E hoje eu olho para a arquitetura numa crescente, numa mudança, assim, muito rápida, né? Antes da pandemia, até há 5 anos atrás, a gente viu o mercado imobiliário de uma forma. 5 anos depois é outro mercado imobiliário. Eu lembro que 5 anos atrás eu estava lá no Sinduscon, eu trabalhava lá, né, via de perto, né, o crescimento das construtoras, as inovações, via muito de perto os lançamentos. Hoje, 5 anos depois, no meu escritório, já vendo também, acompanhando e já fazendo parte dessa concepção de produto também, eu vejo como as inovações, elas estão sendo muito rápidas, o crescimento muito exponencial. Em um ano a gente tem uma avalanche de mudança e como é difícil até para o mercado imobiliário acompanhar esse crescimento tão rápido. O nosso mercado imobiliário, né, a construção civil no Brasil, a arquitetura ainda é muito arcaica, ainda é muito manual, né, as obras ainda dependem muito ainda do ser humano, né, da mão de obra pessoa mesmo, humana.
né? E diferente de outros mercados, como o mercado automobilístico, que a gente consegue ter mudanças muito rápidas, né? Como itens de tecnologia, que hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Então, até para aplicar essas mudanças, leva um certo tempo. Hoje a gente vê que um empreendimento imobiliário ele leva mais ou menos uns 5 anos para ele estar pronto, né? Desde ali o projeto, a compra do terreno, o projeto, viabilidade financeira, alvará de construção, compra, enfim, materialização daquele produto, venda entrega final para o cliente. É um tempo enorme, mas aí tu imagina em 5 anos o tanto de coisa que hoje acontece. A velocidade que as a coisas velocidade estão. enorme. No mercado automobilístico, super rápido. Hoje a gente vê essa questão do carro elétrico, todo mundo tem um carro elétrico, assim, há 5 anos atrás você não via a quantidade de carro elétrico que tem hoje. E aí os empreendimentos têm que se adaptar a essa energia. Os empreendimentos, eles precisam acompanhar esse crescimento, porque vai chegar uma hora que a coisa... Na Europa já tem data ali para todo mundo estar com carro elétrico. O Japão já todo mundo carro elétrico. E aqui no Brasil vai seguir essa vertente, né? E aí a gente vê hoje muita gente tendo assembleia de condomínio, prédios que nem são tão antigos, mas porque começa a ter que instalar para se adaptar à realidade do ser humano. Hoje a gente tem inteligência artificial ali com a informação na palma da mão, a pessoa já sabe, né, a diferença de ter um empreendimento com energia renovável e um empreendimento que não tem, né? Construções de alto padrão, elas precisam estar adaptadas já a essa realidade da energia renovável, né, dentro do seu empreendimento, seja com reuso de água, seja com energia solar, placa, enfim, com materiais que aguçem essa eficiência energética também, que promovam essa eficiência energética. A gente vem passando também por catástrofes, como ano passado a gente viu no nosso país, né, no Rio Grande do Sul. Então a gente vem sentindo na pele, Estados Unidos, agora em Los Angeles, só em uma área de altíssimo padrão. Então a gente vem sentindo que o planeta já está começando não, ele já está dando sinais muito fortes. E o mercado da construção civil, ele começa a ter que cada vez mais, assim como todos os outros mercados, a aplicar itens de sustentabilidade, a aplicar inovação dentro, a ser mais tecnológico para ter mais eficiência nessa construção. E aí eu acho que isso vai desde o mercado de interiores, de ambientação, como em um tecido mais tecnológico, um tecido que aguenta PET, um tecido pet friendly, porque hoje a gente precisa, todo mundo tem um PET em casa. Há uma energia renovável dentro de uma torre, de um empreendimento comercial que o uso ali é frenético, entendeu? É toda hora. Então, assim, eu acho que eu vejo muito como, não mais como um diferencial. Eu acho que a construtora, o arquiteto, né, até nos seus processos internos também de concepção de projeto, eu não vejo mais como um diferencial, eu vejo como uma obrigação. Ou você se adequa e começa a correr atrás disso, ou você vai ficar defasado pelo mercado. Importante até a gente falar, Renatinha, porque antes, né, a gente tinha muito essa visão da sustentabilidade como um custo. Pô, vamos colocar sustentabilidade, vai aumentar custo de obra, vai aumentar tempo de obra. Só que na grande realidade é que isso veio para justamente mudar, né? Tanto economia de materiais, economia de tempo de execução e ainda tratando o ambiente como se deve ser tratado e trazendo todas essas situações que o mundo vem mostrando para a gente que são esses sinais. Então a gente tem que estar alerta a isso e parar de pensar isso como se fosse apenas um custo, né? De trazer realmente todas essas soluções visando a sustentabilidade e visando que traga um custo ainda menor, um tempo de execução ainda menor, né, Matheus? Pegando aí, a Renatinha deu vários exemplos, né, tanto da parte energética, né, trazendo assim para a realidade. Hoje a gente já vê empreendimentos, às vezes nas praias distantes, onde ele até atua, né, tem obra, empreendimentos que já são autossustentáveis, ele funciona 100% por placa solar, energia, não chega nem concessionária lá, não chega nem, aqui no nosso caso, Endel, né, não tem energia pública, o próprio condomínio, ele gera a própria energia dele, né, água de chuva, que você falou, captação de água, vai para jardim, então... a gente vê esses movimentos, às vezes um prédio hoje, esse prédio mais moderno, não ter tomadas para o carro elétrico é quase assim ultrapassado, né? Porque todo mundo muita gente está aderindo ao carro elétrico por questão de poluição e tal. E a gente vê também essa parte do exemplo que você deu do Rio Grande do Sul, né?
que houve lá as enchentes, né? Todos aqueles transtornos que a gente viu, acompanhou daqui. Em países mais desenvolvidos que o nosso, vamos chamar assim, China, né? Eu vi já várias reportagens nesse sentido, que a gente chama de arquitetura regenerativa, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, que é o que? A arquitetura ali de praças, né? De coisas públicas que elas respeitam a natureza, que elas não têm tanto desmatamento de árvores, né? Que já interfere na qualidade do ar. Então, eu estou vendo também muitos projetos, né? China e Holanda, se não me engano, são as pioneiras nesse negócio de arquitetura, nesse assunto de arquitetura regenerativa, que fazem obras com a natureza dentro do projeto total, né, diminuindo o impacto ambiental absurdo, para não acontecer muitos desses transtornos que a gente vê por aí, né, de enchentes, enfim. É muito, muito bem pontuado os exemplos. Trazendo aqui também um pouco para a gente, construtora, né, como Brava, parte de tecnologia, porque a arquitetura, vocês projetam, a gente executa, né? Então, trazendo aqui para o mundo da Brava, né? Tecnologia, exemplos aqui que a gente tem adotado. Hoje a gente tem uma sala aqui, um setor de projeto, né? Que compatibiliza, né, os projetos em BIM, né, em 3D, faz as modelagens em 3D, justamente para durante a execução conciliar ali tubulações hidráulicas, tubulações elétricas, estrutura, o que está de repente tendo conflito de uma coisa com a outra, a gente já reduz isso. Tecnologia. Evitar o retrabalho. Evitar retrabalho, fazer a obra mais rápida, né? Porque às vezes durante a execução acontece um problema desse, para você resolver, você passa para o arquiteto, você vai passar para o projetista que fez a estrutura, você Construction. E custo, né? Porque Sim. muitas vezes o pedreiro pode já ter executado esse serviço e a gente tem que refazer. Então a gente sabe o custo que tem toda essa questão do retrabalho. Então o BIM, né, é um software que a gente trabalha muito aqui dentro da construtora, que vem ajudando muito a gente também na questão das incorporações. Entendeu? Então a gente consegue, né, ter uma assertividade dentro do planejamento com esses projetos, que quando vai para campo, os engenheiros amam, né? E a gente também que fica aqui nos bastidores também a gente adora, porque vê as coisas de fato acontecendo de uma forma como você falou, do Lean Construction, né? Lean Construction, inclusive, a Brava está finalizando agora a consultoria em Lean Construction, né? Aplicando toda a metodologia Lean dentro da construtora, justamente pensando nisso tudo que a gente está falando. Outro exemplo, a gente adotou recentemente tecnologia, os de drones, né? A gente, por exemplo, constrói nossas obras de hotéis, né? Lá na beira da praia, né? Normalmente 3, 4 andares. Como é que você vai, muitas vezes, inspecionar uma fachada? A olho nu você não consegue chegar ali e ver como é que tá ali um chapisco, um reboco, como é que foi feita ali uma certa pintura. Então, o drone vem, filma a fachada, vira, faz o relatório da obra. A gente consegue visualizar como é que está sendo ali a execução do serviço, que muitas vezes sem um drone a gente não conseguiria ver, né? Nossas incorporações, o Diego falou, né? Essa questão muito usada, a realidade aumentada, né? Hoje em dia você chega, a gente vai até usar agora no nosso empreendimento, o cliente bota um óculos, né? Consegue, vocês aí com certeza tem muito mais expertise que a gente para falar disso nos projetos. Mas a pessoa, o cliente, né, bota o óculos e consegue andar dentro do empreendimento, consegue ver como é que tá ali, como é que vai ser o apartamento modelo, consegue praticamente quase, né, andar, ver, olhar e tudo. Então é uma tendência cada vez mais forte dentro do nosso setor total, né? E até lembrei aqui, como a gente trabalha com muitas pessoas que são de fora aqui do estado do Ceará, muitos estrangeiros, europeus, enfim, até o próprio pessoal do Sul-Sudeste, então o drone também ele ajuda muito nessa captação de imagens, para o cliente estar acompanhando a obra dele praticamente em tempo real, né? Fazendo esse comparativo com o diário de obra, com o planejamento, para entender se aquilo de fato está sendo executado no tempo certo, serviço certo. Entendeu? Então isso, querendo ou não, traz ainda uma segurança maior ainda para esses parceiros da gente, cliente, né? O drone vem fazendo uma função bem bacana aqui junto com a gente. É demais, né, Gil? Se vocês quiserem contar algum exemplo, eu vou me lembrando aqui, eu vou falando. Vocês fazem muita obra no litoral hoje, né? Fazemos. Muita. E aí eu acho que é um ótimo exemplo de construção sustentável, né? Algumas obras no litoral. Principalmente quando é uma boa arquitetura empregada, né? Quando a gente consegue trabalhar uma ventilação cruzada no empreendimento, uma implantação bacana, né? Que reduz
de certa forma, um impacto ambiental, a depender de como for projetado, a depender de como essa arquitetura é feita, também de que materiais são aplicados, né? Materiais mais regionais, que estão mais conectados à nossa cultura, que são fornecidos aqui mesmo, no Ceará ou no Nordeste, porque aí diminui translado, diminui, enfim, aumenta economicamente, né? O estado, a cidade. Então, assim, são uma série de pontos que colaboram aí para a economia mesmo, né? Tanto a economia como o impacto social mesmo. Porque se eu estou fomentando a economia aqui, eu estou fomentando o lado social também do estado, né? E aí eu vejo que vocês atuam muito hoje em Caraizinho, no Preá, né? E vem trazendo muito essa pegada também de construções mais sustentáveis. Total. No nosso estado, no Ceará, a gente é conhecido pelo vento, né? Aqui venta demais, né? Então, você deu o exemplo das obras das praias que a gente tem executado. A gente vê muito o uso do vento, né, de ventilador nos projetos de arquitetura, aberturas, né, que permitem ventilação maior. O que é que acontece? Você usa menos energia. Porque se você tem iluminação, você acende menos luz, né? Você faz um projeto que você tem iluminação natural entrando. Aqui tem sol praticamente o ano todo, né? A época de chuva da gente é baixíssima. A gente tem muito sol, a gente tem muito vento. Então, você acabou de dar um exemplo. Às vezes, nos projetos de arquitetura, você contempla essa naturalidade, você vai gastar muito mais energia na sua casa, né? Aí bota uma placa solar em cima, já capta energia também da placa solar. E é uma tendência total. O que está acontecendo muito hoje, inclusive, é quem tem segunda residência gerar energia para abastecer a primeira, né? E hoje eu fui até para uma apresentação na FIEC recente sobre hidrogênio verde, e ele, na verdade, abordando muito energias renováveis. E aí ele falou hoje como o Ceará, como está crescendo com relação a essa questão da energia solar mesmo, assim, como está disparando. Hoje a gente vê com muita frequência as pessoas já aplicando isso para gerar para a primeira residência. Total. É bem legal isso que a Renatinha falou, né? E a gente vê essa questão da energia em si. A gente vê que o mundo tá com um déficit energético enorme. Então, assim, a gente é privilegiado geograficamente, né? E também privilegiado a questão de ter o sol o ano inteiro. Então, são situações que fazem com que o mundo olhe pra gente já de outra forma, né? Então, assim, a gente, de certa forma, era meio excluído, muito ainda dos grandes polos do Brasil, mas o pessoal entendeu que a gente é a ponta ali mais próxima da Europa, onde tem várias ligações. Então, todo esse campo, né, de oportunidades que tá vindo aqui para dentro do nosso estado. E eu fico muito feliz de ver a evolução, a gente que trabalha dentro dessas praias, de ver o tanto de investimento que o pessoal vem fazendo e sempre visando a questão da sustentabilidade, trazendo sempre o social também, né, para dentro dos municípios, das comunidades, de estar também trazendo a questão de profissionalizar esses profissionais locais. Então, todo esse ecossistema que gira de uma forma muito orgânica, sabe, Matheus? Então, acho que fica muito, muito bacana e fico muito feliz de estar acontecendo. Total. O nosso litoral praticamente é cheio de torres eólicas, né? Gerando energia. Gente, os assuntos da hora se misturam, né? A gente vai pegando ritmo e vai falando de tudo ao mesmo tempo. Mas abordando também já um outro tema, tudo voltado para o futuro da arquitetura no Brasil, né? Que é a questão da regionalidade, né? O uso de materiais regionais dentro dos projetos, né? Mais uma vez, vocês são as experts nisso, mas a gente vê também muito à tona, às vezes até tanto materiais regionais como às vezes modas antigas que voltam para ser moda atual, né? E para falar um pouco desse tema, queria até dar o exemplo do projeto que a Brava executou junto com a Mirella, né, Carlos Otávio Arquitetos, da Casa Cor agora, ano passado, que foi o Bar Secreto, né? A Mirella vai falar melhor do projeto, mas resumindo, que tem tudo a ver com esse tema, o projeto trazia regionalidade, né, dos cordéis, né? Fala um pouco, Mirella, por favor, como é que foi o conceito ali do projeto desse lado regional
e vamos abrir a roda de discussão dos materiais, da arquitetura em geral, que muito entona também essa regionalidade, né, ultimamente. Muito. E tudo isso é mais ou menos o que vocês falaram. A questão do fortalecimento do Nordeste, das nossas raízes, essa questão da economia, hoje em dia, que está muito fortalecida. Então, se vocês forem olhar em relação a mesmo o pré-A, o fortalecimento do pessoal do Sudeste, aqui, de investimentos, é muito grande. E isso, para a nossa cultura, é muito importante. O Nordeste hoje está em alta em relação ao Brasil. Total. Então, quando a gente vai fazer uma casa cor, a gente tem que fortalecer isso. Se eu tô no Ceará, eu tenho que enaltecer o que nós temos de melhor. Então, a relação do bar secreto foi muito em relação a isso. Por ser um bar, ele tinha que ter uma essência, uma temática. E aí, o Pavão Misterioso, ele é um cordel, que ano passado ele fez 100 anos. 100 anos, foi isso mesmo. E aí ele já foi em enredo de escola de samba, tem uma música do Ednardo, aqui do nosso conterrâneo, que já foi da Globo, em questão de novela, essa música. Então, tipo assim, tinha toda uma temática por trás. E a gente tentou trazer isso pro bar. Mas sendo um regionalismo que, ao mesmo tempo, fosse algo sofisticado, porque as pessoas têm muito aquela questão do regionalismo muito... Ser desconfortável. É, né? Não é e isso. caricato. O bar ficou... Exato. E caricato, pronto, a palavra é essa. E não, a gente conseguiu trazer de outra forma. Então, trazendo elementos como o cordel, como aquela questão de ser misterioso. A gente usou aquela madeira com aquele muxarabe. Sim, Então, ali lindíssimo. ia contando toda aquela história. A questão da pedra, que era grande ubá com a iluminação, uma pedra regional. Então, são todos elementos em relação a isso. Trazer a questão do cacto e tudo mais. Então, esses elementos a gente consegue trazer e contando uma história através da arquitetura. Que isso é muito importante. E aí, até mesmo a gente estava discutindo nos bastidores essa questão das casas de praia. Hoje a gente está com vários projetos de casas de praia. E aí, o que eu sempre falo para os clientes é em relação àquele projeto, ele ter um pouco realmente do pé na areia. De você estar na praia, você trabalhar materiais que são regionais, produtos que estão ali naquele meio. Porque senão acaba sendo uma casa de cidade, uma casa urbana. Então, hoje, a gente traz muito isso. Isso tá dentro da nossa essência. Eu acho que quando as pessoas elas querem vir para cá, elas buscam isso. E é isso que a gente tem que mostrar de melhor em relação. Até mesmo a gente tem elementos como, por exemplo, a arte, que é algo muito interessante, do artesanato. E o mais legal, por exemplo, se você for lá atrás de um produto, vem dizendo qual é o artesão, a região. Então, isso enaltece. E através disso, a gente consegue trabalhar a questão do público em geral ali, né? Que a gente consegue ajudar socialmente aquelas pessoas. Total. Fomentar mesmo essa economia, né? Essa economia. Não só em relação à construção civil, mas também essa questão do artesanato em si, que é muito importante. Queria dar as minhas vão falando, a gente vai lembrando, né? Trazendo para o nosso dia a dia, nossas obras. Primeiramente, do Bar Secreto, né? Toda vida que for falar disso, eu vou lhe parabenizar, porque Obrigada. ficou lindíssimo o projeto. Então, Ficou não mesmo. pode deixar passar um elogio de um grande projeto, né? Com certeza. E tudo que você explicou, total sentido, né? O pavão, os cordéis, o cacto, aquela lua, aquele negócio. Quem foi... A lua! Não comentei sobre a lua. Foi o grande... Foi O point destaque. instagramável. Tudo, né? Tudo era muito instagramável. Ali a lua ficou lindíssima. Mas aí pegando o gancho do pessoal do Sudeste, muitas vezes, até a gente mesmo, né? Que vai para o nosso litoral, empreendimentos, por exemplo, no Preá, que a gente executa obras. Vou falar o nome porque quando é bom, quando é legal, a gente tem que divulgar mesmo, tem que falar. Vila Carnaúba, como exemplo, né? Um grande empreendimento, pé na areia total, né? Sim. Pavimentação dentro do condomínio, não existe, a pavimentação é areia, terra batida, né? É areia, não tem blocos de concreto, tem asfalto, tudo areia. Igual as ruas de Jeri, né? Ali. As ruas de Ariguaguara, né? Não entra carro combustível, né? É só carro elétrico. Se você chega no carro de combustível, você tem que parar lá no comecinho do empreendimento, estacionamento destinado para isso.
vem um carrinho elétrico, me pega e leva para sua casa. Então, é um exemplo que meio que mescla isso tudo, que a gente está falando, Isso né? tudo. A Sim. parte energética, um pouco ali da tecnologia do primeiro bloco que a gente abriu, com a regionalidade, né? O cara a pessoa do sul vem para cá, olha o que Buscando ele vê. isso. Olha o que ele vê. Ele tá lá muitas vezes numa capital zona, com aquele prédio, aquela rua, aquele negócio business total. Concreto para todo lado. Concreto para todo lado. Aí ele chega aqui e ele pega areia, né? Pé na areia, como você falou. Ele pega construções totalmente regionais, com muita coberta de palha, né? Regional total. Elementos artesanais, você falou, as luminárias do empreendimento, é tudo de barro, de madeira regional. De palha de carnaúba. De palha. Escama de carnaúba. peixe também, do peixe camurupim, o pessoal faz muita luminária com esse tipo de insumo. Então, você vê isso total, né? Madeira, né? Muita madeira certificada, a maioria das vezes, de reflorestamento, por questão de desmatamento, sei o quê. Até o uso das madeiras são madeiras certificadas por questão de sustentabilidade. Então, presente total, né? Artesanato, regionalidade, as construções puxando para esse lado, energética, né? Não entra combustão, tudo natural. E totalmente conectado com o futuro, né? Sim. Totalmente. É isso que eu penso muito. A arquitetura e a concepção, a construtora, a incorporadora, já está concebendo algo que vai funcionar 10 anos na frente, 20 anos na frente. É realmente antecipar o futuro mesmo. Na hora de conceber um projeto, um produto, é antecipar esse futuro. É imaginar e prever e estudar tudo que já está caminhando para aquilo. Então, Vila Carnaúba, lá quando você fala que não entra mais carro a combustão, quando foi concebido, eles já estavam prevendo 10, 15, 20 anos à frente, no mínimo. Era um produto já concebendo isso, pensando nesse tempo à frente. Eu acho isso, assim, sensacional, porque muitas vezes não adianta só você pensar em coisas pequenas que não têm um impacto tão grande. Isso é algo que gera um impacto enorme, né? A implantação, como vocês falaram, de não ter... Enfim, a infraestrutura ser realmente toda no terreno natural é de um impacto enorme. E é o que o turista quer. Porque é isso que vai fazer ele relaxar, ele sentir que tá em outra energia, ele entrar na vibe daquela praia, daquela região, se desconectar de tudo que ele vem conectado e realmente adentrar aquela atmosfera. Na regionalidade, né? Se você chega, por exemplo, na frente da praia, né? O empreendimento é beira-mar. Você está na frente da praia, ali em frente ao empreendimento, você vira para trás, você olha para o mar, se você olha para o outro lado, você não vê nenhuma casa. Porque o condomínio é planta, são aves, é a duna, a vegetação nativa, é tudo voltado ali para, diria assim, agredir menos o meio ambiente. Na verdade, né? o foco aí é a paisagem. Desmatamento. Se você tira uma árvore dentro do terreno, você tem que replantar em outro canto. Tem que fazer a compensação. Não existe chegar lá e desmatar e pronto. E aí hoje a gente... e é o que é pra ser feito em todo lugar, né? Mas assim, o que hoje a gente vê que é o principal da arquitetura também é a paisagem ser o elemento principal. A arquitetura, ela se adequa à paisagem. Ela converge com aquela paisagem. Então, é por isso que quando você olha, você vê aquela neutralidade. Você não vê algo saltando naquele ambiente, porque o ponto principal é o ambiente realmente natural do espaço. Outra coisa que a gente vem vendo muito, que eu acho que converge muito com isso que a Mirella falou, dos projetos de sentir realmente ser um ambiente pé na areia, se é um projeto casa de praia, ser um ambiente pé na areia, se é uma serra, ser um ambiente realmente serrano, né? Tá combinando com aquela paisagem. É a realidade fitness que a gente vive hoje também. De todo mundo querer o lifestyle do esporte. Com certeza. Tudo tá tudo conectado a essa questão de geração saúde, de sustentabilidade, de viver a natureza, de praticar o esporte, diminuir o consumo de álcool. Enfim, são várias coisas em várias áreas que convergem para um tema só. Que convergem. Um exemplo, né? A gente está fazendo um projeto analisando um projeto lá em Barroquinho, certo? Depois de Camusim, um pouquinho, na Praia das Corimãs. O empreendimento, os tijolos que vão ser usados no empreendimento, né? O conceito do projeto é a sustentabilidade, é receber a certificação de sustentabilidade,
O tijolo que vai ser usado no empreendimento é um tijolo artesanal. É um tijolo que vai ser fabricado na região, né? Tem um traço, está sendo estudado um traço de areia, para não usar um tijolo convencional, que muitas vezes a origem dele é na queima, né? Que polui o meio ambiente. Muita combustão. Muita combustão, então... E isso é o que a gente mesmo daqui gosta de ver, e o pessoal de fora, às vezes, quando vem de outro estado, de outro país, é a regionalidade total. Por que tijolo é esse? Não, tijolo é feito aqui. O tijolo foi feito aqui, é assim, assado, uma outra arquitetura, ela como você disse, Conta uma né? história. Ela conta uma história, ela se envolve com o ambiente ali onde ela está, né? As telhas dos bangalôs. Não é telha tradicional, porque muitas vezes as telhas tradicionais vêm da queima, né? Combustão, vai lá. É parecido com um tijolo, né? Parecido com tijolo, né? A telha de madeira certificada de reflorestamento, que também agride menos o meio ambiente, né? Então, junta... Estou vendo muito essa tendência, né? Nos projetos que a gente está, vocês também, como comentaram, e linka com o esporte. É impressionante. Nesse empreendimento que você falou do esporte, a gente vai lembrando das coisas, estou comentando, a academia desse empreendimento não é uma academia igual a convencional, é uma academia pé na areia, né? Os pesos, os halteres são de madeira, sei quantos halteres, 10, 12, 15, todos os quilos, tudo de madeira, né? Você vai puxar aquelas, sei lá, Lacoste, puxar aqui alguma coisa, é tudo de madeira, assim, aí pega uma pedra e bota lá para ser o peso é a pedra, não tem anilha, aquelas coisas. Rapaz, é tudo adaptado pro regional. A própria estrutura, né? Porque não usa concreto, são pergolados que você faz uma coberta totalmente natural, então assim, você não tem ar-condicionado, é tudo realmente com iluminação e ventilação natural. E linkando também com a questão dos materiais que são utilizados para poder fazer a construção desses pesos, né? Então a gente vê em vários empreendimentos, até na Taíba eu frequentei um agora que já trabalha dessa forma. Então, assim, lá é bem... tem um pouco isso na Taíba, uma academia também. Vila Eu não do cheguei Chapéu aí, ouvi falar que ela é aberta. Toda aberta, é como se fossem uns pergolados mesmo, e a academia fica ali dentro, né? Totalmente, praticamente céu aberto. Entendeu? Com todos os equipamentos, eucalipto, madeira, como bem fala, legal, os halteres. Então, assim, 100% ecológico, sustentável e prático funcional, que dá certo. Exatamente. E uma coisa que vocês falaram aí, e que eu acho que hoje é o que o cliente compra, né? Tudo isso está sendo feito porque tem uma demanda altíssima. Essa nova geração, principalmente, né? A nova geração, ela já nasceu muito com conteúdo muito na palma da mão, a informação muito rápida e essa pegada mais sustentável mesmo. E aí eu vejo que cada vez mais existe um mercado procurando isso, está sendo muito procurado, muito mesmo. A conta tá fechando cada vez mais rápido para isso também, porque é criado todo um storytelling sobre esse lifestyle, né? De sustentabilidade, do esporte. E é isso que é vendido. E todos nós compramos algo pela história mesmo. Sim. Muitas vezes a gente escuta a história. Total, a gente compra a ideia, a gente escuta, entende o impacto que aquilo tem. Claro, né? Tem várias outras coisas que são levadas em consideração, mas a ideia é o que vende, né? O conceito daquilo que vende. E eu tenho um exemplo muito bom, uma cliente que chegou pra gente de Nova York e ela já veio com todos esses insumos na ponta da língua. Rapaz, olha, eu quero estrangeira, gringa. Rapaz, eu quero um tijolo assim, eu quero ecológico, né? Entendeu? Então ela já trouxe a referência, porque com esse tijolo aqui a gente consegue economizar em parte de estrutural, entendeu? Com esse tijolo aqui a gente não precisa de reboco, entendeu? Ali já é o próprio revestimento. Então ela já viu N maneiras de economizar o projeto dela, já até pensando nos insumos que nós temos aqui dentro de casa, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque é algo novo, mas a gente já vê essa tendência, entendeu? Estrangeiros querendo investir aqui no Brasil, aqui no Ceará, e já vendo modelos totalmente sustentáveis e econômicos, como eu volto a dizer, a questão do custo, né? Rapidez na execução. Né, Mirella? O que você poderia me complementar também? É porque lá isso já é uma realidade mais fiel. Aqui pra gente ainda é muita novidade. Sim. Em relação à sustentabilidade, em questão até mesmo da construção civil ser rápida. Nós ainda somos muito arcaicos em relação a isso.
Eu acho que o que a gente mais precisa avançar em questão da construção civil seria isso, em relação às obras serem mais rápidas, a forma ser uma obra mais limpa também, Materiais sustentáveis. materiais né? sustentáveis, até mesmo em questão de mão de obra. Nossa mão de obra também cada dia está mais escassa. Tá mais escassa. Então a gente precisa ver outra forma de construção do que essa convencional. E eles conseguem trazer uma realidade pra gente que hoje nós não temos. Que lá fora as obras são mais limpas, mais rápidas em relação a isso. Industrializar um pouco mais a construção civil, Exatamente. né? Tornar o processo cada vez mais Uhum. industrial. Porque hoje a gente vive um processo tão mecânico que gera o retrabalho que vocês falaram, o desperdício, né? O custo vai lá para cima muitas vezes por conta desse desperdício. Não é uma construção enxuta muitas vezes, né? Eu acho que isso da construção enxuta é um grande diferencial, porque gera menos resíduo, né? Para onde esses resíduos estão indo, o que é que está sendo feito, a depender do tipo de resíduo também, entendeu? É realmente a questão do ciclo mesmo do resíduo, até de como ele vai, muitas vezes ele é reciclado e volta de alguma outra forma para ser usado no empreendimento também. Até lembrei, Matheus, dentro das nossas incorporações, né, que a gente vem tentando uma política muito bacana lá no Vila Vento Cumbuco, nossa primeira incorporação, que é da gente estar educando e ensinando os nossos colaboradores onde é que cada material deve ser descartado. E todos esses materiais que são descartados, eles são destinados a um local, né? A gente consegue vender esses materiais e essa renda que gera através desses materiais, ele converte para os próprios funcionários, como uma bonificação. Então, isso materiais selecionados. Exatamente. Eles, por exemplo, papelão, sei lá, ferro. Então, todos esses restos de insumos que a gente tem dentro da obra, a gente fez com que usasse esse upcycling, de realmente de ter um incentivo para ele poder pegar o papelzinho dele que ele pegou ali, ia jogar no chão e falou, não, esse papel aqui pode gerar uma bonificação extra para mim no trimestre. Então isso teve uma situação muito bacana, porque eles sentiram o dinheiro na mão de uma atitude tão simples e rápida que eles poderiam fazer assim, de uma forma natural. E a tua obra entendeu? ficou muito mais organizada. Aí ficou bem mais organizado porque colocou um dinheirinho. E lá no fundo a gente tá... Lá no fundo não, né? Lá em cima a gente tá contribuindo para o meio ambiente. Total. Com certeza. Um container que ia estar tudo misturado, ia estar tudo de qualquer jeito, ele já vai pré-selecionado ali, né? Então o funcionário tem ali a bonificação, né, que a empresa oferece para esse fim, o meio ambiente agradece, a gente tá fazendo nossa parte. Todo mundo ganha, Todo né? mundo Todo ganha, mundo ganha. né? E até lembrei de outro ponto, Matheus, que a gente também estava falando nos bastidores, a questão do incentivo, né? A Mirella estava falando muito a questão da auto-organoerosa, né? Desses prédios que estão fazendo esses jardins verticais. Eu queria até que a Mirella explicasse um pouco, né? Dessa prática que vem sendo adotado e o porquê que também as pessoas estão trazendo esses jardins verticais aí para dentro desses grandes torres, né, que a gente está tendo aqui, principalmente aqui dentro do nosso estado. Pronto. A questão da ortoga é um benefício que a prefeitura ela disponibiliza, que você, no caso, pode comprar. E aí, no caso, pode ser em questão de altura, que é o que está acontecendo muito na Beira-Mar, com essa questão dos prédios de 50 andares. E aí, a questão também da parede vertical é em questão de permeabilidade. Se você atingiu, você pode ir colocar um painel verde ali em relação a esse benefício. E eu acho até mesmo em questão... A nossa cidade, ela não é feita para as pessoas. Ela é muito feita para a questão dos automóveis. E eu acho que isso aos poucos está até mudando um pouco em relação das faixas para os ciclistas, essa questão da gente estar podendo vivenciar mais a Beira-Mar. Então, ter esses painéis, eles ajudam nessa convivência em relação ao meio. Nós também não temos tantas árvores, então acho que isso também acaba deixando a atmosfera do ambiente mais bonita, mais agradável, do que você só ter um painel revestido com cerâmica. Muitas vezes era inclusive, geralmente é o edifício garagem, né? Aí antes o edifício garagem ele era aberto para ventilar, ou todo fechado com algumas grelhas, janelas e tudo. E aí hoje esse edifício da garagem está sendo todo revestido de verde. Então ele está criando um bioclima ali também, exatamente, né? Um novo espaço ali verde está sendo criado.
Então, isso ajuda, de certa forma, a Contribui na minimizar. qualidade do ar. Exatamente. A outorga está mitigando um Uhum. pouco dos malefícios daquele edifício garagem Isso. ter subido. Então, mitiga um pouco e melhora um pouco pro Uhum. ambiente externo. Eu volto a dizer a questão do incentivo, entendeu? Então, assim, como a Renatinha falou, como era construído antigamente. Então, assim, deu um incentivo, porque eu acho que fica muito mais bonito, né? Sim. Daquela um monte de concreto, entendeu? Traz todos esses benefícios em termos de temperatura, Uhum. enfim, etc. Mas foi aquela coisa, foi tipo assim, tinha tudo para dar certo, mas precisava só de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho foi dado, né? Então a gente Sim. vê em grandes empreendimentos essa prática sendo adotada e eu também fico muito feliz de ter esse incentivo, que tenham mais incentivos para poder a gente estar continuando evoluindo nessa questão de sustentabilidade dentro desses grandes empreendimentos. Nesse assunto todo que a gente está falando, a gente deu um exemplo de um incentivo que aqui no nosso estado da prefeitura, né? Que ela permite que você, colocando esses jardins verticais, até Ganha. já contabilize como área permeável. Você né? ganha um pouco de você índice ganha um pouco naquele de índice. parâmetro urbanístico, né? Né? Então, você pode alterar alguns parâmetros para um plus Isso. através dessas mitigações. Então, isso é um incentivo, né, É, da prefeitura. Sim. De uma forma geral, eu vejo que essa tendência ela precisa de mais incentivos, Sim. né? Tanto municipais como federais, governo, porque muitas vezes a gente vê tecnologias que a gente, por exemplo, incorporador, construtor, vocês arquitetas, querem usar, mas muitas vezes não é permitido, né? O banco segue aquele padrão dele convencional, que tem que ter ali a energia da concessionária, cadê o laudo da concessionária que chega? Aí você chega, vou dar um exemplo, né? O meu empreendimento vai ser autossustentável, né? Aí vai gerar a sua própria energia, mas muitas vezes ainda não é muito aceito pelo banco isso, porque não existe a lei federal que permite isso. O banco ele vai seguir a lei que está estabelecida. Exatamente. Né? Então, esse assunto da tecnologia, a gente espera, né, que no decorrer dos próximos anos, diferente de outros países, como você citou, que já está talvez anos-luz na nossa frente, Sim. que tenha um incentivo para isso. Outro exemplo, as construtoras, às vezes, materiais recicláveis. Quero usar material reciclável Perfeito, uma comparação perfeita. na obra. Mas muitas vezes a norma de desempenho não tem ainda ali a permissão. O banco não financia. O banco não financia. O banco não financia. Parou aí, o consultor não tem para onde ir, porque como é que ele vai financiar? Aí ele não usa. O cliente Então, não tem como comprar se não for financiado. Existe um jogo de incentivos aí, de atualização de leis, né, a nível, talvez, país, Brasil, que a gente espera que isso se desenvolva, né? Porque muitas vezes a pessoa quer usar e não pode porque a lei falta uma atualização. A lei, como você falou, a tecnologia, ela, do dia para o outro, ela muda total. Mas a lei, para ela mudar, né, ela tem ali o ritmo dela. Tem que ter investimento nisso. Tem que ter olhos voltados para isso, né? Investimento para atualizar as normas, para normatizar esses produtos, esses materiais, e aí conseguir com que a instituição financeira financie, a prefeitura permita, né? E por aí vai, e deixa essa construção cada vez mais industrializada mesmo, mais rápida, mais enxuta, mais sustentável. Muitos lugares afora a gente já vê vidros termoacústicos, né, vidros de fachada sendo utilizados como placa solar, né, para poder a gente ver a fachada toda Sim. trabalhando a favor do prédio, né. Hoje aqui a gente ainda tem fachadas muito espelhadas, né, que não, enfim, que tem seus malefícios também, mas que em breve talvez a gente já esteja aí trabalhando como alguns outros lugares do mundo já trabalham, né. Eu acho que é o incentivo versus o custo que tu falou, né? Porque muitas vezes você para fazer uma fachada dessa toda de placa custo. solar para gerar energia é caro. A conta não fecha. Agora não fecha, mas se ele tem às vezes um incentivo do outro lado, porque Exatamente. olha a economia energética que o empreendimento está gerando a sociedade, né? De imposto, de redução no outorga, enfim, de vários outros itens que o consultor tem que desembolsar, mas que aí se reduzir, talvez a conta feche, quem ganha é a população e o meio ambiente. Todo mundo ganha. Ô, gente, esse papo tá muito gostoso. A gente vai conversando aqui, as ideias vão aparecendo, né? Mas a gente
tá chegando agora no momento final aqui do nosso BravaCast. Que agora vamos para aquele momento legal, né, Matheus? Que a gente preparou a Sprint. surpresa para as meninas. É o Bravo Sprint? É o Bravo Sprint. Ah, É o Bravo Sprint. Explica para elas aí, Matheus, o que é o Bravo Bravo Sprint. Sprint é um bate-bola rápido, certo? A gente vai falar frases ou perguntas, ou diria frases. São as perguntas Perguntas que vocês têm que responder de bate-pronto, Eita. sem pensar. com a palavra ou com Com uma a frase bem objetiva. Meu objetivo. Então vamos conduzir aqui. Eu não sei se tu vai fazer a primeira ou a segunda. É tipo assim. Vamos fazer a pergunta para Renatinha. Renatinha responde rápido, a Mirella responde em seguida. A mesma pergunta. Mesma pergunta. E aí Tá a bom? gente Renatinha, o vai que, que você acha disso? Dizer? Aí você vai, pum, aí a Mirella, pum. toque de Entendido? bola, bota pro gol e vamos embora. Vai, Matheus, deixa eu começar. Vai. Então vamos lá, Renatinha, você. O mercado da arquitetura precisa de... Eita. São tantas coisas. Mas vamos escolher uma de inovação. Inovação. Tecnologia. Boa. O que a gente falou hoje? Alguns Agora a pontos. Mirella de bate-pronto. O mercado de arquitetura precisa de... Inovação veio na minha cabeça, mas a Renatinha já falou. Mas eu acho que basicamente é tudo que a gente discutiu hoje. Porque se a gente tiver tudo isso, a gente vai estar lá no futuro. Em relação à inovação, tecnologia, sustentabilidade, essa questão da arquitetura, construção limpa. Então eu acho que a base basicamente é essa. Muito bom, muito bom. Então agora vamos começar para a Mirella. Fazer Faça o Bora. inverso. Puxa. Mirella no bate-pronto. E a Renatinha responde a mesma pergunta em seguida. Mirella, se você tivesse um superpoder, o que mudaria no setor de arquitetura? Eu acho que aí não seria nem na arquitetura em si, mas seria no macro. A cidade ser feita para pessoas. Eu acho que em relação a gente ter mais essa vivência de cidade, a arquitetura ela ser mais convidativa, ela não ser uma prisão onde a gente precisa, por exemplo, hoje todo mundo está se mudando para um condomínio para poder se sentir em casa. Eu acho que você poder andar na rua, você poder ter vizinhos. A arquitetura é isso, essa conectividade. São pessoas, são vivências. E eu sinto falta muito isso em relação a onde a gente mora hoje. De repente a arborização, né? São um leque de coisas, entendeu? Eu acho que isso é gestão. Então falta gestão em relação a trazer isso para nossa cidade. Renatinha, superpoder. O que você mudaria no setor da arquitetura? Eu acho que é muito mais o respeito ao espaço público, né? Ao Uhum. urbanismo mesmo. Porque hoje a gente fala muito de arquitetura e de urbanismo, quando na verdade é uma É a coisa mesma só. coisa. Arquitetura e urbanismo, né? Nada de arquitetura deveria ser concebido sem pensar no ambiente urbano, que é o ambiente que a gente vive, que a gente usufrui. E nada do urbanismo também pode ser pensado sem prever as futuras construções que vão ser feitas lá. Então, eu acho que é muito respeito à história também. Respeito à nossa terra, ao ambiente que a gente vive, à história que algumas edificações já mais antigas contam. Eu acho que teria mais respeito a isso, ao ambiente público e ao ambiente que já foi construído, que apesar de hoje talvez não servir mais para coisa que ele servia antigamente, mas ele tem outros usos, e aí vem muito retrofit, com essa ideia de vários hotéis sendo feitos em casarões que eram antigos. Enfim, eu acho que essa pegada é muito importante para a gente conceber um mundo mais sustentável mesmo. Muito bom, Nossa, gente. fera, hein? Ave Maria. Escolhemos bem, viu? Gente, vamos dar continuidade aqui. E aí agora é o seguinte, essa pergunta é muito boa. Bate bola. Bate bola. Vamos tentar ser mais objetivo, Agora, Renatinha primeiro. Então vamos... Renatinha primeiro. Renatinha Fala primeiro. só uma palavra, então. Vamos lá. O que você falaria pra Renata de daqui a 10 anos? Próximo 10 Dos anos. próximos 10 anos. Tem que ser uma palavra? Não, pode ser uma frase, pode ser uma frase. Tá. Divida melhor o tempo profissional e vida pessoal. Equilibre mais. Opa. Vou levar esse conselho pra mim, viu? E você, Mirella, o que você diria? O que pra você mim? diria para a Mirella dos próximos 10 anos?
Confie em você. Boa. Vou levar essa também. Boa. Vou- Já guardei, já vou sair com... Vou levar. Que realmente muitas vezes a gente acaba duvidando da nossa capacidade, né, Mirella? Mas eu acho que essas duas dicas aí já valeu demais o podcast só por essas dicas de vocês, viu, meninas? E eu acho que é mais em questão até mesmo do dia a dia. A gente troca muito, somos amigas mesmo, Uhum. e aí a gente troca muito essa realidade de escritório, do pessoal, Os desafios, os desafios. mesmo, como mulher até falando. Uhum. E aí Acredito. é muito em relação a isso, a você confiar que vai dar tudo certo. Não, vai dar certo. Já deu, já deu. Mateusão, puxa aí mais uma perguntinha. Agora quem é primeiro é Agora a Mirella, agora a Mirella. Se você pudesse dar uma única dica valiosa, qual seria? Pra turma aí que tá começando, aí a carreira de arquiteto, o que você pensaria algo? Vai estagiar na prática, dentro de escritório. O que eu vejo muito hoje é o pessoal se formando sem não dar prioridade a isso. Sendo que a arquitetura é aquela realidade de escritório. Então, se você se formar sem essa vivência, até mesmo porque arquiteto hoje eu entendo que você é um empresário. Sim. Então, você precisa saber de financeiro, Comercial. administrativo, comercial, relações, RH. É, total. RH. É, com certeza. Então, eu acho que é uma vivência muito ampla. E que só no dia a dia que você vai aprendendo tudo isso. Porque a faculdade não te ensina isso. Então, você vendo outras realidades, você vai se aprimorar e conseguir evoluir através disso. Muito bom. Renatinha, Muito bom. rápido. Se você tivesse uma dica valiosa, qual seria? Faça terapia. Eu vou levar essa. Rapaz, tá muita dica boa, viu, hoje? Resumo do podcast. Nós temos que sair daqui, Diego, sabendo separar nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Equilibrada. Confiar mais Na gente na mesmo. gente mesmo. E você precisa ir pra terapia também. Não, com certeza. Então já tá combinado. Você vai terapia. Quando a gente for surfar junto, viu? Não venha me falar de negócio de obra, aditivo, esqueça isso, vamos surfar. Projeto. Ah, deixa pra lá. Já a partir de hoje tá batido. E a última pergunta, né? Quer dizer, eu já finalizamos, né? As perguntas. Finalizamos aqui as perguntas. Teria mais 10 aqui pra fazer. Mais 10. Mas, gente, agradecer muito esse momento com vocês. Foi muito bom. Feliz que vocês participaram aqui desse novo projeto da Brava, o segundo episódio, o BravaCast. Então, assim, eu e o Matheus ficamos muito honrados, né, de estar com vocês, de saber todas essas informações sobre sustentabilidade, regionalidade. E vamos ver aí já para o próximo episódio para trazer as meninas de novo, hein? A gente adquiriu muito know-how aqui, né? Com certeza, com certeza. Mas complementando, gente, o Diego, né? Muito feliz, agradeço demais imensamente. A gente sempre tá aí no dia a dia, né? Tocando nossos projetos, tocando nossas obras, interagindo com vocês. E aí a gente vem, às vezes, com um momento mais descontraído, conversar sobre uma conversa agradável, né? Tá com vocês é super agradável. Demais. Qualquer dia que seja, imagina na sexta-feira à tarde. Então, muito obrigado. Segundo episódio do BravaCast vai pro ar, tá? Quando vocês saírem, já tá no YouTube. Pode assistir. E muito feliz, né? É isso aí, pessoal. Então, Em nome da Brava, em nome da construtora, né? Eu e o Diego agradecemos a presença ilustre de vocês aqui com a gente. e a gente trouxe aqui um brinde aqui para as meninas presentinho. daqui da Brava. As canecas aí também faz Obrigada. parte também do kit, do presente. Obrigada. Espero que caneca gostem. também é presente, né? A bag, eco bag sustentável, já aqui do grupo Brava. Olha aí. Eita, já quando for pra praia já tem uma. Já. Sem falar de trabalho, viu, gente? Tem Gente. escrito, o que tem escrito aí na bag aí, ó? Conversas que informam, ideias que transformam. Isso é o BravaCast. Muito bem. Gente, obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Parceiros de longas datas, amigos mesmo. E foi um prazer, assim,
muito bom, adorei aprender com todo mundo aqui, dividir um pouquinho, né, de uma forma mais informal, mas obrigada mesmo. É isso, gente. Pois finalizando aqui, mais um BravaCast, nosso segundo episódio. Espero que tenham gostado e fiquem todos atentos, porque vai vir muita mais novidade, vai trazer muito mais conteúdo, sempre voltado à construção, mercado imobiliário, inovação e tecnologia. E agradeço por todos mais uma vez e fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Valeu. Legal. Obrigado, Valeu. Renatinha. Obrigado, Renatinha. Obrigada, Mirella. menina. Valeu. Foi show. Até a próxima. Valeu.